Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raiz é Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar dos bastidores da derrota do Flamengo para o Atlético Mineiro no Maracanã, tudo o que aconteceu depois do jogo, clima no vestiário. Vamos falar também sobre o mercado da bola. Já tem reunião entre a diretoria e a comissão técnica, o técnico Tite, agendada para iniciar, né, intensificar, na verdade, essa busca por reforços. Vamos trazer os detalhes dessa situação e as atualizações aqui para vocês. Everton Cebolinha foi substituído com dores. Será que preocupa para o jogo contra o Cuiabá? Jogo importante, tá? Porque o Flamengo ainda não está garantido no G4 do Campeonato Brasileiro, ou seja, na fase de grupos da Copa Libertadores. A gente vai explicar também essa situação aqui para vocês. Tem as despedidas de Felipe Luiz e Rodrigo Caio, que, né, se despedem do Flamengo nesse domingo. A gente vai trazer os detalhes dessa situação. Vamos falar também sobre renovações de contrato. Esses dois se despedem e os outros. Será que vão ficar no Flamengo? Como é que está a situação do Bruno Henrique, do Everton Ribeiro? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Tem polêmica também do Marcos Braz, né, uma matéria que saiu aí na revista Piauí. Qual será a posição do presidente Rodolfo Landim? A gente vai trazer tudo isso aqui para vocês. Então, você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like, porque o seu like é muito importante aqui para o nosso canal, ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas. Então, você já começa dando like aqui no nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal também. Estamos em busca dos 100 mil inscritos. Eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Vamos lá, vamos começar falando sobre essa derrota, né? Os bastidores dessa derrota, porque, pelo que eu soube, essa derrota trouxe um desânimo muito grande dentro do elenco do Flamengo, sobre que o vestiário era pura decepção, jogadores calados, né? Todo mundo muito calado, muito decepcionado com a derrota e pela forma que a derrota aconteceu também. Os jogadores criaram uma ilusão por tudo que aconteceu nas últimas semanas, eles ficaram confiantes de que poderiam tentar conquistar esse título. O próprio Tite estava com o discurso de acreditar, né? Foi um vestiário de pouquíssimas palavras, pelo que eu soube. Inclusive, nenhum jogador quis dar entrevista coletiva depois do jogo, ninguém quis falar. Não teve zona mista. A ideia da comunicação do Flamengo era que pelo menos um jogador falasse com a imprensa depois da derrota, mas ninguém quis falar com a imprensa. Atletas saíram também cabisbaixos aí do Maracanã, tá? Mas o time, o elenco precisa se recuperar, precisa recuperar esse ânimo, porque domingo tem um jogo contra o Cuiabá e o G4 ainda não está definido, principalmente depois da vitória do Grêmio, né? A vitória do Grêmio hoje. Então, assim, o Flamengo precisa vencer o Cuiabá, que é um adversário chato, e ainda tem o Daverson que costuma castigar aí o time do Flamengo, né? A boa notícia é que o Eric Pulgar volta ao time titular, vai ficar à disposição do técnico Tite, né? Melhora bastante ali o meio-campo do Flamengo. Que falta faz o Eric Pulgar, né? No Flamengo. O Cebolinha, ele saiu com dores da partida contra o Atlético Mineiro, mas não preocupa, também vai ficar à disposição do técnico Tite. Quem preocupa é o Everton Ribeiro, tá? O Everton Ribeiro é quem preocupa, vai ser reavaliado, né? Pode ser que ele fique de fora desse jogo aí. Vamos ver o que vai acontecer. Ele preocupa um pouco. Então, ele, por enquanto, é dúvida para o jogo contra o Cuiabá. E, ó, mercado da bola, tá? O Brasileirão termina na próxima quarta-feira e logo depois já tem uma reunião agendada do técnico Tite com a diretoria rubro-negra para debater sobre reforços. Inicialmente, a ideia da diretoria é trazer um lateral esquerdo, tá? Porque o Felipe Luiz vai sair, então é trazer uma reposição ao Felipe Luiz. Um zagueiro, porque o Rodrigo Caio está de saída, trazer também uma reposição ao Rodrigo Caio e 2 meio-campistas. Um deles é o De La Cruz, que é visto como reforço prioritário, um jogador que a diretoria do Flamengo quer muito, tá? E a expectativa é que o Flamengo formalize uma nova proposta, porque o Flamengo fez proposta pelo De La Cruz no meio do ano, então a expectativa, né, é que o Flamengo formalize uma nova proposta para o De La Cruz já na próxima semana ou no mais tardar na outra semana, tá? A ideia é que se resolva isso antes de virar o ano. Essa é a ideia da diretoria do Flamengo, antes de janeiro. Dar aquele presente de Natal para a torcida do Flamengo, já que o ano de 2023 foi um ano
muito desastroso, um ano cheio de decepções e frustrações, né? Então essa é a expectativa, tá? Inclusive a diretoria do River Plate está aguardando essa nova proposta do Flamengo na mesa, tá? Então, gente, vale ressaltar aqui que esses reforços, né, são reforços que a diretoria entende que o elenco precisa. Passou praticamente nada pelas mãos do Tite essa situação. O Tite ainda vai sentar, ainda vai falar mais profundamente sobre o tema com a diretoria do Flamengo logo após o Campeonato Brasileiro. Foi uma decisão dele não falar sobre reforços enquanto o Campeonato Brasileiro estivesse acontecendo, especialmente nessas últimas semanas que o Flamengo conseguiu aí brigar em alguns momentos pelo título. Então, essa questão dele dar a avaliação dele falar de nomes mais profundamente, isso só vai acontecer na próxima semana, logo depois que acabar o Campeonato Brasileiro. Inclusive, né, existe uma expectativa para que o Tite faça uma força para que o Flamengo traga um novo lateral direito, né? A torcida vive essa expectativa em relação à lateral direita. Ontem, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, o Tite fez muitos elogios ao Wesley. Ele disse que o Wesley cresceu absurdamente, né? Eu, inclusive, fiz a pergunta para ele em relação ao Varela e ele deixou claro que não dá para trabalhar com 3 laterais, né? E hoje o Flamengo tem Mateuzinho, Wesley e Varela ali pelo lado direito. Sei que o torcedor não tá confiante em nenhum dos 3, mas são as 3 opções que o Flamengo tem no momento e o Tite fez muitos elogios realmente a Wesley, mas ele deixou claro, não dá para trabalhar com 3 laterais. Existe a expectativa por uma proposta pelo Wesley. Na última janela de transferências, vários clubes demonstraram interesse, mas ele era titular absoluto do Sampaoli e o Flamengo estava num momento importante. Então a diretoria decidiu segurar o Wesley, mas se chegar novamente uma proposta por ele agora nessa janela de transferências, o Flamengo não vai fazer força e deve realmente negociar o Wesley. A situação do Varela também é uma situação indefinida. Ele não ganhou muitas oportunidades, quase oportunidade nenhuma com o Tite. E para o Tite, hoje, o Wesley e o Mateuzinho estão à frente do Varela. Então, é bem provável aí que o Varela, até porque tem a questão da seleção uruguaia, ele quer jogar por conta da seleção uruguaia, então é bem provável aí que o Varela também deixe o Flamengo. Felipe Luiz vai se despedir, né? Tem essa despedida aí em relação ao Felipe Luiz, a gente falando da lateral esquerda. Ele se despede no domingo e a diretoria do Flamengo quer que ele permaneça no clube de alguma forma. Ainda não se sabe, né, qual cargo vão oferecer para o Felipe Luiz. Isso é uma ideia que existe dentro da diretoria do Flamengo, oferecer um cargo para ele, seja na comissão técnica, seja, né, na diretoria de modo geral, mas a ideia é que ele faça parte do clube de alguma forma, que ele siga fazendo parte do clube de alguma forma. Ele é visto, inclusive, como um cara super preparado para liderar, para participar de processos como esse. Rodrigo Caio também se despedindo oficialmente, né? Os 2 jogadores se despedindo oficialmente. O Rodrigo, ele tem algumas situações aí, o Cruzeiro continua interessado nele, mas o Cruzeiro vai esperar definir a situação no Campeonato Brasileiro, se vai cair, se não vai cair, para voltar a falar sobre reforços, mas é um clube que tem interesse no Rodrigo Caio, que mantém o interesse no Rodrigo Caio, tá? Vamos aproveitar esse gancho para falar sobre renovações de contrato. Tem a situação do Bruno Henrique, que é uma situação que está causando um certo incômodo no staff do Bruno Henrique, porque a gente já trouxe aqui para vocês, para quem acompanha aqui o nosso canal, a gente já trouxe que o Bruno Henrique já assinou o contrato, mas o Bruno Spindel e o Rodolfo Landim ainda não assinaram, né, a renovação de contrato do Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique já assinou. A informação que a gente tem é que está tudo certo, que o Flamengo só está esperando o melhor momento para anunciar essa renovação de contrato. Mas o staff do Bruno está ali com um certo incômodo, até porque foi uma renovação desgastante, um processo de negociação desgastante, né? Lembrando que a renovação é por 3 anos. E o financeiro do Flamengo não apoiou essa renovação. Pessoas, né, do setor financeiro, eles não apoiavam essa renovação. Foi uma decisão do presidente Rodolfo Landim.
o futebol, o departamento de futebol queria a renovação, o departamento financeiro não, e a decisão final ficou com o Landim, e a palavra do Landim foi: vamos renovar o contrato, tanto que redigiu o contrato, preparou tudo, Bruno Henrique assinou e etc. Mas tem muito aí da pressão do Palmeiras, né? Porque o Landim, ele não queria perder um jogador como o Bruno Henrique para o Palmeiras. Ele falava isso para todo mundo dentro do Flamengo. E o Palmeiras chegou junto de verdade do Bruno Henrique. Então, assim, o Palmeiras meio que forçou, tá? O Flamengo a renovar o contrato com o Bruno Henrique nesses moldes. Teve essa participação do Palmeiras nos bastidores. Gabigol, a informação que eu tenho é que, pelo menos até o momento, Gabigol não demonstrou nenhum interesse em deixar o Flamengo, tá? Que ele continua, que ele quer seguir no Flamengo, e a renovação de contrato deve andar logo depois que acabar o Campeonato Brasileiro ou quando o Flamengo reunir ali o pacotão de reforços. A diretoria está procurando o melhor momento para anunciar essas situações aí, tá? Eric Pulgar, a diretoria do Flamengo vai sentar com o Eric Pulgar e oferecer uma valorização salarial para o volante e também uma renovação de contrato, né? O departamento de futebol do Flamengo entende que, pelo que performou aí esse ano, de modo geral, o Eric Pulgar merece uma valorização salarial e uma renovação de contrato. Pulgar, inclusive, é um dos jogadores ali na posição que tem o menor salário. Everton Ribeiro está esperando, né? A situação dele ainda não foi resolvida. Por exemplo, se tivesse decidido Everton Ribeiro não fica, ele ia se despedir junto do Felipe Luiz e do Rodrigo Caio, até porque o contrato dele termina agora, 31 de dezembro também. Mas não foi isso que foi definido. Inclusive, a informação que eu tenho é que houve uma promessa da diretoria do Flamengo, né, pela renovação de contrato do Everton Ribeiro, que os termos já estavam até bem encaminhados e que o Everton Ribeiro agora só está aguardando. Fluminense, São Paulo, próprio Cruzeiro procuraram o Everton Ribeiro, mas ele deixou tudo de lado, um stand-by, não quer conversar com nenhum desses clubes, porque ele recebeu essa promessa de renovação do Flamengo e a prioridade dele, obviamente, é seguir no Flamengo. Para a gente fechar, rolou uma polêmica hoje, né? Uma matéria da revista Piauí falando sobre o Marcos Braz, sobre questões do gabinete do Marcos Braz, trazendo informação ali de pessoas ligadas a torcidas organizadas do Flamengo, especialmente Urubuzada e Flamanguaça, trabalham no gabinete, né, na Câmara dos Vereadores, no gabinete do Marcos Braz. E ainda teria familiares de outras lideranças de torcidas, né, trabalhando lá. Entre os funcionários, segundo a revista Piauí, tem o Marcelo Gonçalves, que é líder da organizada, né, da Urubuzada, tá, da organizada Urubuzada, Beatriz Brandão, segundo a Piauí, que é a mulher do presidente da Flamanguaça, e Eloá de Souza, vice-presidente de marketing da Escola de Samba da Flamanguaça. Ou seja, ligação aí do Marcos Braz no gabinete dele como vereador com lideranças de torcidas organizadas do Flamengo. E qual a posição do Rodolfo Landim? O Rodolfo Landim está ciente de tudo isso, né? O Landim não tem planos nenhum de tirar o Marcos Braz. O Marcos Braz é homem de confiança do Landim, é considerado também um escudo para o Landim. O Braz leva muita coisa ali em relação ao futebol, críticas e etc., né? Então é considerado também pelo Landim como um escudo. E a ideia do Landim é seguir com o Marcos Braz, né, no comando aí do futebol para 2024 também. Eu soube que a união entre os dois, entre o Braz e o Landim, ela é tão forte, né, que o Braz prometeu que mesmo que o Landim decida apoiar o BAP, que é um cara com quem o Braz não tem boa relação, nas próximas eleições, o Braz também vai de BAP, né? Olha só que loucura. Tamanha aí a ligação entre Landim e o Braz. É o que eu soube, tá? Que o Braz vai apoiar quem o Landim apoiar, independente de quem seja, tá? Para as próximas eleições presidenciais do Flamengo, que acontecem em dezembro de 2024.
Então, galera, por hoje é só. Grande beijo para vocês. Mais uma vez, muito obrigada aí pela audiência. Não esquece do like, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal também, beleza? Tchau, tchau.